Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou a Juliana Helena, do Ministério Orai Sem Cessar. E mais uma vez, a pedido do meu pastor Luciano Silva, eu estou aqui com vocês no Bom Dia. Bom dia, Espírito Santo, glória a Deus. Então vamos lá, meus amados, vamos continuar meditando aqui no livro de Lucas. A mensagem que eu tenho para deixar para nossa meditação hoje está em Lucas 7, do versículo 11 ao 17, aonde a Bíblia nos fala aqui da viúva de Naim. Naim, meus amados, era uma cidade, era um pequeno vilarejo que ficava próximo à cidade de Cafarnaum, aonde Jesus tinha passado ali, em Cafarnaum, tinha feito um grande milagre. Jesus tinha curado ali um servo de um centurião. E Jesus, ele estava seguindo ali, em direção à cidade de Naim. E ali na cidade de Naim, meus amados, naquele dia ali, duas grandes multidões se encontraram. E os sentimentos, meus irmãos, que pairavam sobre aquelas multidões era totalmente diferente. Pois a multidão que seguia Jesus, era de alegria, era de felicidade. Mas a multidão que seguia a viúva era de grande tristeza, meus irmãos. Essa viúva, ela tinha acabado de perder o seu marido. E a única coisa, o que tinha lhe restado era o seu filho. E justamente, meus irmãos, naquele dia ali, ela estava indo enterrar a sua única esperança. Ela estava indo ali sepultar os seus sonhos, os seus projetos para o futuro. Pois como ela era viúva, era o seu filho que lhe traria o sustento, era o seu filho que ia cuidar dela, meus amados irmãos. Então naquele dia ali, aquela mulher, eu creio que ela se viu completamente sem nada. Ela se viu sozinha, ela se viu ali sem esperança, sem dignidade. Porque para ela, talvez ela pensasse que seria o fim, pois tudo que ela tinha na vida dela, ela tinha perdido. E como aquela mulher ia sobreviver se o único filho que ela tinha, que seria quem ia cuidar dela, ela estava ali naquele momento indo sepultar. E Jesus, meus amados, ele chega ali na cidade de Naim, no momento em que aquela mulher estava indo enterrar ali todos os seus sonhos. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, talvez você possa estar como essa mulher, vendo os seus sonhos, vendo os seus projetos, vendo as suas expectativas para o futuro serem arrancadas de você. Mas eu te digo, Jesus, ele pode resgatar os seus sonhos. Jesus, ele pode restituir. Jesus, ele pode restaurar. Jesus, ele pode transformar. Jesus, ele pode fazer todas essas coisas. Mas a Bíblia nos fala aqui, meus amados irmãos, que Jesus, vendo aquela mulher, ele se compadeceu dela. O Senhor, ele teve compaixão daquela mulher. O Senhor, ele sofreu a dor daquela mulher. Jesus, ele se interessou com o sofrimento daquela mulher. Porque Jesus, ele se importa com você. Ele se importa com o que você sente. Se você está contente, Jesus se alegra com você. Mas se você está triste, Jesus também se entristece com você. E Jesus, ele disse para aquela mulher: não chores. Não que Jesus não quisesse que aquela mulher chorasse, porque aquela mulher estava ali indo enterrar o seu filho. E que mãe, ao enterrar o seu filho, não vai chorar. Mas Jesus estava dizendo para aquela mulher: não chore. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse: filha, pode chorar, mas não se desespere, pois eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Chora, mas chora com esperança, porque eu sou a esperança. Eu sou o que você precisa. É como se Jesus dissesse, meus amados: derrame lágrimas, mas não precisa entrar em desespero. Não perca a sua fé, porque eu sou aquele que pode todas as coisas. Eu sou aquele que pode dar um rumo à sua vida. Eu posso fazer aquilo que o seu coração almeja. É o que Jesus está dizendo para você no dia de hoje. Por certo, meus irmãos, lágrimas vão cair sim dos nossos olhos.
Mas nós temos que acreditar que Jesus é a nossa esperança. E Ele pode tudo. Tudo, meus amados. Jesus, Ele pode todas as coisas. E a Bíblia nos fala, meus amados irmãos, que Jesus, Ele toca ali no esquife, ali naquele caixão de madeira. E Jesus, Ele disse, para aquele jovem, se levanta. E aquele jovem se assenta e começa a falar. Oh, glória a Deus, que tremendo, meus amados irmãos. E é assim que Jesus faz nas nossas vidas, meus irmãos. Ainda que aquilo ali que nós achamos que era a nossa última esperança venha a morrer, ainda que tudo venha a dar errado, a palavra do Senhor nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Entrega os seus problemas nas mãos do Senhor Jesus. Entrega os seus sonhos. Deixa o Senhor direcionar a sua vida em todas as áreas. Confie, meus amados, que Jesus é o único que pode mudar o rumo da tua história. Assim como Ele fez ali com aquela viúva de Naim, que já estava ali indo enterrar o seu filho. Mas Jesus, Ele se colocou no caminho daquela mulher e mudou, a história dela. Jesus realizou um grande milagre. E mesmo, meus amados, que alguém já tenha aí declarado que a sua cova já esteja aberta, que não tem mais jeito para você, que não tem mais jeito para o seu familiar, para algum parente, confie, creia com perseverança, pois Jesus é o único que pode mudar. Jesus é o único que pode trazer a existência onde não tem. Jesus é o único que pode transformar. Amém, meus amados? Fique com esta palavra no teu coração. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua sexta-feira, o seu final de semana. E amanhã, o nosso Bom Dia Espírito Santo é com a nossa irmã Gina Ribeiro. Fique aí com a presença do Espírito Santo de Deus. E bom dia! Bom dia, Espírito Santo!